Boa noite a todos, sejam todos bem-vindos aqui ao canal da Fraternidade Espírita Candeia de Maria. Espero que todos os amigos tenham tido um final de ano de paz, de tranquilidade, né? Reunidos, né, com as pessoas que são próximas a vocês e que todos possam ter refletido um pouco, né, sobre o ano que passou, sobre o que fizeram de certo, o que conseguiram fazer de correto dentro do que se planeja, né? E que possa ter refletido também sobre as nossas falhas, sobre o que a gente pode melhorar e quem sabe, né, esse ano de 2025 possa ser um ano um pouco melhor, que a gente possa buscar cada vez mais, né, o nosso melhoramento, a nossa evolução espiritual e que a gente possa fazer que cada ano seja melhor. Assim como a gente tem nossas oportunidades de encarnações, onde a gente pode nascer de novo e batalhar novas batalhas e se melhorar, a gente pode fazer isso também durante a nossa vida, né? Com marcos de oportunidades que a gente pode escolher para mudar, né? Que a gente possa ter um ano de paz, de tranquilidade, de felicidade, e que ele seja um ano melhor do que 2024. E hoje eu queria falar, né, a gente volta a refletir sobre o nosso Evangelho, e aqui no capítulo 22 do Evangelho segundo o Espiritismo, Jesus fala um pouquinho sobre a indissolubilidade do casamento, né? É o capítulo Não Separeis o que Deus Juntou. Então a gente vai ler aqui e aí a gente faz uma reflexão. Os fariseus vieram também a ele para tentá-lo, dizendo-lhe: é permitido a um homem devolver sua mulher por qualquer causa que seja? Ele lhes respondeu: não lestes que aquele que o criou o homem, desde o princípio, os criou macho e fêmea, e que foi dito: por essa razão o homem deixará seu pai e sua mãe e se ligará à sua mulher, e não farão mais os dois, senão uma só carne? Assim, eles não serão mais dois, mas uma só carne. Que o homem, pois, não separe o que Deus juntou. Mas por que, pois, disseram-lhe, Moisés ordenou que se desse à mulher uma carta de separação e que fosse devolvida? Ele lhes respondeu: foi por causa da dureza do vosso coração que Moisés vos permitiu devolver vossas mulheres. Então aqui, Jesus ele separa a lei de Moisés dos 10 mandamentos. Ele separa aqui a lei de Deus e a lei dos homens. Separa em duas. Por que a gente reflete dessa forma, né? Porque, de acordo com a reflexão de Kardec, a única coisa imutável é Deus, né? E as leis de Deus, as leis dos 10 mandamentos que foram ofertadas lá a Moisés, né, no monte, aquelas leis são imutáveis, né? Honrar vosso pai e vossa mãe, não matar, não roubar, né? Honrar a Deus sobre todas as coisas, todos os 10 mandamentos aí que são conhecidos por todos, né? E um daqueles ali é não cobiçar as coisas alheias, não desejar a mulher do próximo. Então, aquelas leis ali, elas são imutáveis, porque, né, como Jesus coloca aqui, são leis de Deus, né? Leis de Deus sem mudança. Agora, quando ele fala que, por conta da dureza do coração de Moisés, ele permitiu que devolvessem as mulheres, ele está colocando aqui algumas das leis que Moisés, né, trouxe para aquela sociedade nova que estava sendo construída. Então, quando a gente pensa naquele período, Deus ele traz aqueles 10 mandamentos para Moisés, para auxiliar ele, né, a controlar aquele grupo enorme, né, aquele povo todo que tinha acabado de sair da escravidão e eles estavam tendo a liberdade pela primeira vez, né? Então foi meio
historicamente, né, a gente pode imaginar que tenha sido um caos, né, um grupo que deve ter sido difícil de controlar. Então Deus manda esses 10 mandamentos aqui como uma orientação de como aquela nova sociedade deveria agir. Só que é claro que para um grupo tão grande, Moisés deve ter, né, durante esse período ali, criado muitas outras leis, né, e como a gente sabe, né, dos escritos das leis de Moisés, né, ele criou aquelas leis ali por conta da organização da sociedade, né? Então tinha uma necessidade daquela sociedade se organizar. Então, de acordo com, né, o que Jesus falou aqui, por conta da dureza do coração de Moisés, ele permite essa devolução das mulheres, ou o divórcio, né, ou a separação. Né? Então é importante a gente entender que a lei de Deus ela é imutável, mas que a lei dos homens ela vai se alterando, ela vai mudando, ela vai melhorando, conforme a sociedade evolui e se melhora também, né? Dependendo do lugar, do tempo, da sociedade, as leis são diferentes. E aqui, quando a gente pensa, né, na nossa evolução, a gente acha às vezes, mas o mundo está tão difícil. Não, o mundo ele vem melhorando, né? Ele está melhorando. E as barbáries que a gente vê são barbáries que acontecem e sempre aconteceram. E chegam para a gente mais informações disso, né? Antigamente a gente não tinha essas informações. Então, quando a gente fala de leis antigas, por exemplo, que mulher não poderia votar, né, ou a lei de escravidão, né, são leis que eram bizarras, né? E hoje a gente pode dizer que a gente tem uma sociedade com leis mais justas, melhores, né? E a gente vem evoluindo nesse sentido. E a gente vai precisar melhorar mais e evoluir mais, né? Claro, assim, quando, né, como Kardec coloca até, a gente só terá uma sociedade mais justa quando as leis dos homens e as leis de Deus seguirem a mesma linha, né? Ou que as leis dos homens, né, sigam as leis de Deus, porque elas são imutáveis. E quando a gente fala, então, de não separeis o que Deus juntou, Jesus ele não está condenando aqui o divórcio, ele não está condenando a separação, a devolução, né, da mulher ali, conforme está no escrito antigo, né? Ele está justamente condenando que o homem separe, né, através das suas leis, das leis dos homens, o que Deus juntou através da sua lei, né, da lei imutável, da lei de Deus. Ou seja, quando a gente fala de um casamento, a gente está falando de uma união que se dá através do amor, né? Se dá através do amor. Então a lei de Deus é uma lei de amor. Quando a gente se une para um auxiliar o outro, para um ajudar o outro, né? Porque existe um sentimento, né, entre essas duas pessoas. Então esse é o que a gente fala, né, do amor que Deus juntou, né, do casamento ali que Deus juntou. É um casamento espiritual, né, através de um sentimento, através do amor, né? É diferente, né, dos casamentos que a gente tem visto durante toda a história, que não são, né, ligados por pessoas que se amam, mas muitas vezes por pessoas, né, que se unem através de interesses. Então a crítica aqui de Jesus é justamente, né, que que o homem não separe o que Deus juntou, ou seja, que as leis dos homens não podem separar, né, duas pessoas que se uniram através do amor, ou seja, através da lei de Deus. Então fica bem claro aqui, né, que a constituição do casamento são duas, né? Tem uma constituição civil e uma constituição divina. A Constituição Civil, ela vai falar, né, do regulamento de uma união, né, questão burocrática, civil, né, e de papelada, e de dinheiro, e de posses e tudo mais, né, em relação a filhos, em relação a tudo. Então, mas historicamente a gente tem visto, né, algumas sociedades que fazem essa união, né, através simplesmente da lei dos homens, né, porque
fazem um casamento arranjado, né? Fazem um casamento às vezes por interesse. A gente viu muito, né, durante a história, muitos países que se uniam através do casamento, né, tribos que se uniam através do casamento, tudo isso para parar uma guerra ou para ter um poder maior, né, de exércitos ou uma economia mais estável e tudo mais. Então, as leis de casamento civis, elas preveem tudo isso, né? Elas têm essa preocupação, né, com essa união, né, de regular essas uniões, né? Só que isso nada tem a ver com a constituição do casamento, que é divina, né, que é através do amor, do afeto e da busca de evolução, né? Então, quando duas pessoas se unem, uma auxilia a outra, uma busca ajudar a outra, né? Isso é uma troca de sentimento, né, do amor, né, sublime que a gente busca. E quando a gente fala que estão ligados pela lei de Deus, é justamente isso, né? Estão ligados por um amor, por uma vontade de estar junto e uma vontade de um auxiliar o outro, né? Em busca de se melhorar, né? O que acaba dificultando justamente, né, e que faz com que às vezes as pessoas, né, mais antigamente acharem injusto, né, tudo isso, é a mistura, né? Quando a gente mistura a lei do homem com a lei divina, né? Porque não pode se separar, né? E aí por quê? Porque Deus juntou, o que Deus juntou, o homem não separa, né? Jesus falou. Daí pensa, mas Deus não uniu aquelas duas pessoas. Foram o pai da Maria e os pais do João que resolveram casar aqueles dois adolescentes lá, aquelas duas crianças às vezes, né? E aí vivem uma vida triste, às vezes, longe do que gostariam, porque por uma lei, né, uma mistura, né, de uma lei humana com uma lei divina. Pensar que se Deus não uniu, não tem problema essa separação, né? Pessoas que se unem por amor, né, e em algum determinado momento eles deixam de se amar, já está cumprido, né, com o seu papel, né? Então, qual é o problema da separação? Qual é o problema de cada um buscar o seu caminho, né? Já cumpriu às vezes o que precisava, né? Quando a gente fala de reencarnação, às vezes tinha uma dívida ali, tinha algo que precisava resolver, algo que precisava passar. Não precisa passar a vida inteira às vezes para resolver, né? Então, a indissolubilidade do casamento, que ele fala aqui, né, de Deus, o que Deus uniu, o homem não separa, é justamente a gente não separar as leis dos homens, não separar a uma lei de Deus, né, algo que Deus uniu através do amor, né? E não significa que a separação não pode vir, né? Porque a gente tem vivido num mundo, né, é claro que a família ela é baseada no amor, né? A ligação de famílias ela é baseada no amor, né? No interesse de ficar juntos e ter filhos e tudo mais, né? Independente da família que seja, né? Se é uma família hétero, se é uma família homo, se é pais solteiros, mães solteiras, né? A gente tem os pais avós, né? Tudo isso, independente da família que seja, as famílias se unem por amor, né? E quando a gente fala de amor, o amor ele está relacionado ali com a gente acerta, a gente erra, né? Não importa, né? Se a gente ama, a gente acerta, se a gente ama, a gente erra também, né? E a gente busca acertar, busca melhorar, e a gente esquece, a gente perdoa, e a gente aceita muitas coisas, né? E algo que a gente precisa tirar aqui dessa reflexão é que muitas vezes o aceitar, o tolerar, ele tem sido muito curto, né?
E aí a escolha pelo fim tem sido mais rápida do que antigamente, né? Então, quando a gente fala que não tem nada de errado em se separar, é um contraponto lá à história antiga, que todo mundo tinha que aceitar tudo que acontecia, né? O casal, ele tinha que aceitar tudo por conta da questão religiosa, né? Que não podia se separar, né? Por conta do que Jesus falou aqui, que não podia separar o que Deus juntou, né? E muitas vezes a gente tinha lá famílias que viviam em pé de guerra, em tristeza, em traições, em maus tratos, e não se separavam por conta dessa questão aqui, da questão religiosa, né? Por uma má interpretação, às vezes, né? Do que é o que Deus uniu. E aí, aquela ideia da curvatura da vara, né? Quando está muito para um lado, né? Tem que aceitar tudo, é ruim. E para a gente endireitar isso aí, né? A gente não basta só puxar a vara para o meio, né? A gente tem que puxar a vara para o outro lado, né? Para até buscar um equilíbrio. E hoje o que a gente está vivendo é isso, é a vara para o outro lado. Hoje ninguém atura mais nada, né? Então aumenta muito o número de divórcios, aumenta muito o número, né, de separações, justamente por isso, porque ninguém mais aceita nada, né? Ninguém mais está disposto ao perdão, né? A perdoar, a esquecer, a aceitar. E busca o fim como a primeira solução, né? E quando a gente diz que o casamento ele une, né, as famílias pelo amor, né, qualquer tipo de união, seja ela qual for, né, que seja por amor, ela não precisa de uma instituição, né? Na doutrina espírita a gente não tem esse tipo de cerimônia, né, de casamento, de batismo, nada disso, né? Então não é por conta dessa questão institucional que a gente deve tentar manter, né, e ficar junto. É justamente por conta de que nada é por acaso, né? A gente não se une às pessoas por acaso, né? Então é importante que a gente pense, né, que, pô, se a gente se uniu em família, alguma coisa precisa ser resolvida ali, né? A gente tem um motivo para estarmos juntos. E a gente, antes de partir para o fim, né, de terminar, a gente precisa tentar. É necessário que a gente tente o máximo possível, assim. E aí, se não der, vida que segue, cada um vai para um lado, né? Mas que antes a gente tente perdoar, a gente tente exercitar, né, a questão do orgulho, né? De engolir um pouco, às vezes, o orgulho, pedir perdão, né? Às vezes, engolir também um pouco do orgulho e aceitar esse pedido de perdão, né? Perdoar de verdade, aceitar de verdade as falhas um do outro, né? Para que a gente possa cumprir com os nossos propósitos aqui na Terra, né? E é claro que cada um reflete sobre o que é aceitável perdoar ou não para si, né? O que perdoaria, o que não perdoaria, né? Tudo isso faz parte da vida, né? Da nossa vida, né? Alguns perdoam mais, alguns perdoam menos, de cada um. Mas é importante que a gente tente primeiro, né? Antes de pensar no fim. E o que a gente tem visto é o contrário, né? A gente tem visto muito, é claro, né? É importante, né? A liberdade que a nossa sociedade hoje traz, né? Para todos, de escolhas de vida, né? De o que fazer. Mas está muito assim, pô, não preciso disso para mim, né? Vou viver minha vida sozinho que eu ganho mais, né? A gente tem ouvido muito essa frase aqui. E assim, são às vezes coisas bobas, né? Coisas simples que seriam fáceis de resolver. Às vezes, eu gosto muito de ir no baile, né? Até eu usei esse exemplo aqui no centro.
Eu gosto muito de ir no baile. Eu tenho que ir no baile toda semana. Meu marido não gosta de ir no baile toda semana. Eu vou me separar. Porque, não, tá louco. Eu quero dançar todo final de semana. E daí separa. Porque o cidadão não queria ir todo final de semana pra festa, né? Às vezes a gente ouve também de, eu queria ter relação todo dia, né? E, minha esposa não quer ter todo dia. Daí, vou me separar então, porque é algo que é importante pra mim e eu não vou aturar isso, eu não preciso disso pra minha vida. E daí segue a vida também sozinho por conta de coisas que são materiais, né? Os dois exemplos são coisas materiais, né? São coisas aqui da nossa terra, né? Coisas físicas. E aí quando a gente começa a pensar sobre isso, eu tô deixando de seguir a minha vida, às vezes cumprir com o meu propósito, né, em um planejamento encarnatório, por conta de algo físico, por algo material, por algo que é daqui só. E a gente esquece que a gente está vivendo a nossa vida, que a gente precisa de tudo isso aqui, da matéria, de trabalhar, de ter dinheiro, de tudo isso, só que tudo isso, ele não é para levar para a nossa vida real, né? Para a nossa verdadeira vida, que é no plano espiritual, né? Então, se a gente estiver dando mais importância para essas coisas do que para a nossa vida, para as coisas do espírito, né? Aí, para desenvolver virtudes, então significa que a gente está vivendo a nossa vida errada. Enfim, né? A reflexão de hoje era essa, e espero que tenha sido válido para alguém, né? E que a gente possa ter, como eu disse no início, um ano de 2025 melhor do que o ano de 2024, que todo mundo possa cumprir com seus objetivos e que todo mundo possa se melhorar um pouquinho. Obrigado a todos pela atenção e até a próxima semana.